Ei, gente, Rose Job aqui. Estou muito feliz de iniciar um novo projeto. Dessa vez nós vamos ler a arte de fazer acontecer, o método GTD, estratégias para aumentar a produtividade e reduzir o estresse. O autor é David Allen, tem mais de 3 milhões de livros vendidos. É uma referência numa metodologia de gestão de tempo, produtividade, naturalmente de pensamento organizado, estratégico, metodológico, né? Isso nos ajuda em várias áreas, não só na administração do nosso tempo. A gente está com uma edição revisada, então nas primeiras páginas ele fala aqui o que mudou nessa revisão, mas a gente vai direto para a introdução. Ele dividiu esse livro em 3 partes. A primeira, a arte de fazer acontecer. A segunda, praticando a produtividade sem estresse. Terceira, o poder dos princípios chaves. E depois ele faz a conclusão. Então, vou começar aqui na página 22. Bem-vindos à arte de fazer acontecer. Bem-vindo a uma mina de ouro de insights e estratégia para ter mais energia e conseguir relaxar, ter clareza e ser mais concentrado em tudo que fizer, de modo a obter maiores resultados com menos esforço. Se você é como eu, deve gostar de executar as tarefas com qualidade e eficiência e ainda quer aproveitar a vida, por mais que isso pareça impossível para quem trabalha tanto. Você não precisa eliminar uma coisa para ter outra. De fato, é possível fazer bem feito e, ao mesmo tempo, curtir o momento, mesmo na rotina de trabalho. Eficiência é uma coisa boa. Talvez o que você faz seja realmente importante, interessante ou útil. Talvez não seja, mas precisa ser feito mesmo assim. No primeiro caso, você quer conseguir o máximo de retorno possível do seu investimento de tempo e energia. No segundo, você não vê a hora de poder se envolver com outras atividades, mas sem deixar nada pendente. Descansar a cabeça e deixar todas as preocupações de lado é um dos grandes segredos de grandes homens. Essa é uma frase do capitão J.A. E não importa o que esteja fazendo, você provavelmente gostaria de se sentir despreocupado, seguro que está fazendo o que deveria no momento certo, como tomar uma cerveja com os colegas depois do expediente, admirar seu filho dormindo, responder um e-mail ou gastar alguns minutos numa conversa informal com um potencial cliente depois de uma reunião. Meu principal objetivo ao escrever esse livro era ensinar as pessoas como alcançar a máxima eficiência sem estresse. Depois de muitos anos compartilhando os princípios do método GTD em contextos e públicos diversos, posso garantir, ele funciona. Como você sabe, a qualquer momento, se o que você está fazendo é de fato o que deveria estar fazendo. Nenhum programa de computador, smartphone, seminário ou mesmo declaração de missão pessoal poderá dar mais de 24 horas por dia. Tornar mais simples o trabalho ou tomar decisões difíceis por você. Quando usadas de maneira adequada, essas ferramentas podem ajudá-los na tomada de decisões, mas não necessariamente vão garantir o controle e foco. Além disso, assim que aprende a elevar sua produtividade a determinado nível, você passa para o próximo e se vê obrigado a assumir novas responsabilidades e atingir novos objetivos criativos, cujos desafios desprezam qualquer fórmula, frase de efeito ou dispositivo eletrônico que tenham prometido eficiência total. Talvez você tenha estabelecido hábitos e ferramentas que funcionam por um tempo, mas uma mudança grande, como um novo emprego, a chegada do primeiro filho, a compra da casa própria, testará sua sustentabilidade e poderá gerar grande desconforto, se não uma tragédia. São muitos métodos, mas poucos princípios. Quem domina os princípios pode escolher com sucesso seus próprios métodos. Quem tenta adotar métodos ignorando os princípios, com certeza enfrentará problemas. Essa é a frase de Ralph Waldo Emerson. Embora não haja uma técnica ou ferramenta única para melhorar a organização e a produtividade, existem algumas coisas específicas que podemos fazer para aumentá-las.
Ao longo dos anos, descobri alguns processos simples que todos podemos aprender a usar, aumentando bastante nossa capacidade de lidar de maneira proativa e construtiva com a realidade cotidiana e, ao mesmo tempo, mantendo-nos conectados com as nossas prioridades. Essas práticas se mostram universalmente viáveis ao longo do tempo. Elas valem tanto para quem tem 12 anos e está às voltas com o dever de casa, quanto quem precisa formular uma nova estratégia para a empresa depois da última reunião com a diretoria. E para todo mundo que se encontra entre esses dois extremos. Reuni nesse livro 3 décadas de descoberta sobre produtividade pessoal e organizacional. Um guia para maximizar o output e minimizar o input num mundo em que o trabalho é cada vez mais volumoso, multável e sem fronteiras. Eu e meus associados passamos milhares de horas treinando algumas das pessoas mais brilhantes e ocupadas que você pode imaginar e as ajudamos a capturar, esclarecer e organizar o seu trabalho e seus compromissos. Meus métodos se provaram altamente eficazes em todos os tipos de organização, nos mais variados níveis hierárquicos, em qualquer cultura, até mesmo em casa e na escola. Depois de anos orientando e preparando profissionais sofisticados e produtivos, e os filhos deles também, posso afirmar que o mundo está ávido por esse treinamento. A ansiedade é consequência da falta de controle, de organização, de preparação e de ação. David Keck. Os altos executivos tentam incutir padrões elevados de execução em si mesmo, em suas equipes, em suas culturas, ao mesmo tempo que buscam manter o equilíbrio na vida pessoal. Eles sabem, eu também, que mesmo depois do expediente ainda restam telefonemas não atendidos, tarefas a serem delegadas, pendência de reuniões, atribuições não gerenciadas e dezenas de e-mails importantes entre as centenas ou milhares com que ainda não conseguiram lidar. Muitos executivos são bem-sucedidos porque as crises solucionadas e as oportunidades exploradas por eles são maiores que os problemas que admitem ou criam no escritório ou em casa. Considerando, porém, o atual ritmo de trabalho e da vida, essa equação costuma ser bastante questionável. E o que é pior, para muitas pessoas, é que elas não estão prestando atenção no que os filhos fazem na escola, não assistem suas peças, não vão aos seus jogos, não respondem aos seus questionamentos sobre a vida na hora de dormir ou simplesmente não são capazes de estar aqui e agora, a qualquer tempo e em qualquer lugar. A angústia invade nossa sociedade. Existe uma sensação de que, de algum modo, deixamos de lado o que de fato deveríamos estar fazendo, o que cria uma tensão sem solução e que não dá trégua. De um lado, precisamos de ferramenta que nos ajude a concentrar nossas energias de maneira estratégica e tática, sem deixar passar nada. De outro, devemos cultivar hábitos mentais e desenvolver ambientes de trabalho capazes de evitar que as pessoas mais engajadas entrem em colapso por conta do estresse. Necessitamos de padrões de trabalhos e estilos de vidas que atraiam e retenham os melhores profissionais em nossas organizações. Precisamos também de práticas pessoais e domésticas que fomentem a clareza, o controle e a criatividade naquele que amamos e em nós mesmos. Sabemos que essas informações são cruciais para as organizações, para as escolas, onde a maioria das crianças ainda não entende como processar as informações, focar nos resultados desejados ou estabelecer ações que devem tomar para atingi-los. Também são indispensáveis individualmente para que possamos tirar vantagem de todas as oportunidades de agregar valor ao mundo de maneira sustentável. O poder, a simplicidade e a eficácia do conteúdo dessa obra são bem mais compreendidos como uma experiência em tempo real, envolvendo situações do dia a dia. Ao ler ou folhear esse livro, sem dúvida, você ganhará motivação para refletir sobre como poderia implementar as práticas de que tanto falamos. Aplique o método conforme avançar na leitura. Assim, sua compreensão
compreensão será mais produtiva e significativa. É muito útil entender os modelos e você vai notar grandes transformações ao aplicá-los. O ceticismo saudável geralmente é a melhor maneira de captar valor do que está sendo apresentado. Coloque o método em questão, prove que está errado se puder. Isso gera engajamento, que é a chave para a compreensão. O livro, dividido em 3 partes, deve apresentar em formato linear a dinâmica da gestão do fluxo de trabalho e da produtividade pessoal. Tentei organizá-lo de modo a oferecer aos leitores tanto o contexto geral quanto a amostra dos resultados imediatos que poderão alcançar. A parte 1 descreve o programa, uma visão geral do sistema, e explica por que ele é único e conveniente, além de expor as técnicas básicas em sua forma mais fundamental e condensada. A parte 2 mostra como implementar o sistema. Trata-se de um treinamento pessoal, passo a passo, que trabalha a essência do modelo. A parte 3 se aprofunda ainda mais, descrevendo os resultados que você pode esperar ao incorporar o método GTD na vida e no trabalho. É inevitável que alguns elementos do conteúdo se repitam nas 3 partes. O ponto central do método é relativamente simples, mas pode ser expressado e compreendido em vários níveis de profundidade e de detalhe e por meio de várias lentes e lições incluídas aqui. Quero que você entre de cabeça, experimente tudo, até mesmo questione o que eu digo. Quero que você descubra por si mesmo as minhas propostas não são apenas possíveis, mas instantaneamente acessíveis. E quero que você saiba que todas as minhas sugestões são fáceis de serem colocadas em prática sem a necessidade de novas habilidades. Você já sabe se concentrar, tomar notas, definir resultados e ações, analisar opções e fazer escolhas. Você concluirá que muitas vezes agiu de forma correta ao seguir seu instinto e sua intuição, mas eu lhe ensinarei formas de alavancar essas habilidades básicas de modo a atingir novos padrões de eficiência. Quero inspirá-lo a juntar tudo isso em um novo comportamento que abrirá a sua mente. De vez em quando faço referência à história de pessoas que aplicaram esse material. Nas últimas 3 décadas atuei como consultor de gestão, coach executivo e instrutor. Sozinho, em pequenas parcerias e por meio da minha empresa de treinamento. Meu trabalho consiste principalmente em sessões particulares de coach, workshop e palestras sobre técnicas apresentadas aqui. Eu e meus associados já orientamos milhares de pessoas individualmente e treinamos centenas de milhares de profissionais em seminários pelo mundo. Atuamos com algumas das melhores e mais brilhantes pessoas do mercado. Minha experiência e exemplos que eu utilizo se baseiam nessa rica fonte de conhecimento. Também continuo estudando e posso sair do controle e perder o foco, assim como todos nós. Preciso me comprometer regularmente com as práticas que descrevo aqui para me manter atento. Como fala no capítulo 15, esse livro descreve um conjunto de hábitos que deve ser aplicado com afinco e persistência de modo que você alcance a maturidade. Não compartilho nada que não tenha experimentado, cuja eficácia não tenha comprovado ou que não pratique de alguma forma. Um cliente descreveu muito bem minha proposta para esse livro. Aplicados com regularidade, os princípios desse programa salvaram a minha vida. Aplicados com fé, mudaram a minha vida. É com uma prevenção contra os incêndios do cotidiano, as demandas e crises urgentes de qualquer dia de trabalho e um antídoto para os desequilíbrios que muitas pessoas constroem para si mesmas.